Vamos. Boa noite a todos, paz com Jesus. Então convidamos todos para que possamos unir os nossos pensamentos, os nossos corações, buscando contato constante com o Divino Mestre Jesus e seus mensageiros. E começamos agradecendo pela oportunidade que temos, a começar pela grande dádiva que é a nossa própria existência. Obrigado, Senhor, por tudo, mesmo por aquelas provas que ainda não entendemos, que ainda temos dificuldades de lidar com elas, ou melhor, lidar conosco mesmo. Como cristãos que somos, temos a convicção que o que vem de vós, o que vem de Deus, da espiritualidade maior, é para o nosso próprio bem, é para o nosso aprendizado. Precisamos descobrir qual é a lição. A lição que vem através de uma pandemia, que apesar de um momento que nos chama a atenção, que nos cobra, que nos instiga, abre um leque de oportunidades infinitas para que possamos fazer a diferença. Obrigado, Jesus, por tudo, por mais essa oportunidade, dessa reunião mediúnica, de falarmos do Evangelho, falarmos em Teu nome. E permita, Mestre querido, a mesma forma de Francisco de Assis, nos colocarmos à vossa disposição, dizendo: faça de nós um instrumento da Tua paz. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Já é comigo? É, com você. Já pode ir. Pode ir. Posso compartilhar? Pode. Vamos lá. Opa, deixa eu só botar aqui. Bem, gente, hoje nós temos um tema bastante cabuloso para a gente trabalhar. Cabuloso no sentido que a gente ainda tem dificuldade de entendermos as ferramentas que Deus nos coloca para o nosso aprendizado. Caridade para com os criminosos. É um tema que não está naquele capítulo de moral estranha, mas dá-se a impressão que é estranho, né? Como caridade para com os criminosos, né? Mas seguindo, vamos conversar. Para refletir. Então, para que a gente trabalhe em cima desse tema, vamos pensar. Vocês não precisam responder em alto. Se é caridade para com os criminosos, o que é caridade? Eu sei o que é caridade? Nós sabemos o que é caridade? Nós vamos falar isso ao longo dessa nossa conversa. A outra, o que caracteriza um crime? Eu vou dar um exemplo para a gente ir pensando. Que muitas vezes no Evangelho fala que muitas situações que nós, como sociedade, colocamos que não é nem crime, para Deus é uma falta extremamente grave. Por exemplo, se alguém tirar da conta corrente de alguém 0,001 centavo, é crime. Olha, 0,001 centavo. É crime. Alguém pode pensar, pode. Bom, e isso aconteceu. Lá nos Estados Unidos, uma pessoa que trabalhava num banco, um banco muito grande, tinha milhões de correntistas, e ele descobriu um programa que tirava a terceira casa depois da vírgula. Por exemplo, 0,001 ele tirava. Isso ia para a conta dele. Vamos pegar só um número, 1 milhão de clientes.
vezes 0,001 dá R$1.000. $1.000 por dia. Quem que ia descobrir isso? Porque nos extratos só aparece 2 casas depois da vírgula. E não 3 casas depois da vírgula. Só foi descoberto porque ele começou a apresentar uma vida que não era compatível com o salário que ele recebia. Aí nós perguntamos, isso é crime? Ninguém reclamou, ninguém percebeu que isso era tirado da conta dele. Mas é um crime. Mas é só 0,001 centavos de dólar. Mas já é um roubo, não é seu, é crime. Vamos embora. Bem, quem pode atirar a primeira pedra? Para nós julgarmos, eu estou julgando os criminosos, eu tenho que ter caridade. Quem que pode atirar a primeira pedra? Quem pode dizer que não cometeu nenhum crime? Ou que não comete crime? É para nós refletirmos. Outra. Quem é o nosso modelo e guia? Jesus, né? Essa é para gente saber. É Jesus, né? Claro. Pergunta número 625 do livro dos Espíritos. Agora vamos. Aí foi. O que Jesus faria diante de um ou uma criminoso ou criminosa? É isso que nós temos que questionar. Se Jesus é nosso modelo e guia e modelo é para a gente seguir, para a gente copiar Jesus. Então, como Jesus se colocaria diante de um criminoso? Diante de nós, por exemplo. Opa, desculpa, gente. O tema é tão abrangente, é tão envolvente, é tão complicado, que o próprio Kardec coloca, bastante grande é a perversidade do homem. Isso em 1857. Será que é? Um dia falaram isso para Francisco Cândido Xavier. Existem muitas pessoas praticando mal. E não tem muitas pessoas praticando bem. E Chico disse exatamente o contrário. Tem muita gente praticando bem. É que nós valorizamos muito os atos perversos, os atos cruéis. Nós valorizamos aquilo que choca a humanidade, aquilo que não agrega nada. Programa de TV que nós assistimos, vamos generalizar, são aqueles programas tipo Brasil Gente, Big Brother da vida. O que isso agrega? Mas é isso que dá ibope, que nós, de uma maneira geral, valorizamos. Então, isso é crime? Mas eu só estou assistindo uma televisão, estou assistindo um programa. Mas isso é crime? A pergunta é porque nós estamos caridade para os criminosos. Se nós estamos cometendo crime, precisamos que alguém tenha caridade para conosco. Que o problema não são os programas em si. O problema são os pensamentos. Imagina a quantidade, milhares de telespectadores assistindo esse tipo de programa. É somatória de pensamentos negativos. O que acontece? Seguindo. Até parece que, pelo ponto de vista, ele, o homem, retrocede em vez de avançar. Isso Kardec falando. Né? Será? Olha que os espíritos respondem. Embora. Engana-se. Isso está falando em 1857. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, porque melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. É necessário que o mal chegue ao excesso para se compreender a necessidade
do bem e das reformas. Por que nós precisamos do mal? Por que a gente tem que ter essa referência? Por que nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações? Por que nós reencarnamos no meio de assassinos, no meio de pessoas cruéis, que praticam atos violentos? Porque seria confortável para nós que Deus nos permitisse reencarnar num mundo onde não tivesse criminosos. Mas aí tem duas coisas. Primeiro, para a gente reencarnar num mundo que não tem criminosos, nós não poderíamos ser criminosos. Porque senão não estaríamos aptos a reencarnar lá. Por outro lado, é uma pergunta que vocês vão cansar de ouvir eu perguntar. Quem gostaria de ir para o umbral? A Déia está falando que não. A Mônica parece que falou que não. Gente, quem vai socorrer aquelas pessoas lá? Quem vai ter caridade para aqueles criminosos que ali estão? Imaginemos se não tivesse espíritos bons que viessem aqui para fazer essa caridade para conosco, né? Seguindo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Isso é fácil, né? Amarás teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu conhecimento, de todo o teu espírito. Isso foram os hipócritas, os fariseus, que nós já superamos isso, e para provocar Jesus, olha direto e fala, mestre, são 10 mandamentos, dá um só, 10 é muito para a gente praticar, um só. Aí Jesus dá esse aqui, amarás Deus de todo o teu coração, de todo o teu conhecimento, de toda a tua evolução e de todo o teu espírito. Mas os fariseus, que não somos nós, os hipócritas, que não somos nós, mas quem é Deus? Que eu não sei, eu não vejo essa maravilha que nós temos aí, esse mundo fantástico, matematicamente perfeito, um corpo físico que nós temos, os espíritos falam que é coisa grosseira, mas é uma máquina perfeita. Aconteceu no estalar de dedo, né? Aí Jesus dá o segundo mandamento. Que é esse? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. De novo, os fariseus, lá atrás, há 2000 anos atrás, não nós, perguntam, mas quem é o próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Toda a lei e os profetas se acham nesses 2 mandamentos. Bastava isso, esses 2 mandamentos. E esse próximo nosso pode ser um criminoso. Que o próximo é fisicamente próximo falando. Pode ser um criminoso, pode ser um Bin Laden da vida, pode ser um Hitler da vida. Esse é nosso próximo. E se ele precisar de ajuda? Nesse capítulo do Evangelho tem uma pergunta lá. Nós podemos arriscar nossa própria vida para salvar um malfeitor? A resposta é: o devotamento é cego. Se podeis salvar, salvai-o. Não julgueis. Seguinte, senão a gente não acaba. Amai os vossos inimigos. Aí vem Jesus e diz: amai os vossos inimigos. Poxa vida, não basta perdoar, não basta não revidar, não basta rogar praga e desejar que eles se arrebentem. Nós temos que amar ainda os inimigos. Aqui está complicado. Amai os que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Amar, orar e vibrar para que as pessoas sejam realmente felizes, mesmo os nossos inimigos, mesmo os criminosos. Podemos não concordar com eles, mas vamos vibrar por eles. Se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não fazem tanto os pagãos? Se a gente amar somente aqueles que nos amam, isso não é amor, isso é um comércio. Eu só amo se você me amar. E só amo na quantidade, na proporção que você me amar. Então não é amor. É comércio. Eu estou usando a pessoa para satisfazer a mim. E não para esse amor recíproco.
Sou criminoso nisso? Isso é crime? Vamos pensando. O Pai Celestial faz que levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre o justo e os injustos. Se a vossa justiça não for mais abundante que as dos escribas dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Para a gente saber quem são os escribas, os fariseus, vamos pesquisar lá no Evangelho quem são essas pessoas, né? Criminosos são todos aqueles contrários à ética, moral e as... Aí tem uma página aqui que eu não... Mas vocês estão lendo aí, né? Quem são os criminosos? Vamos ver. Aqueles que cometem crimes, delinquentes, facínora, acelerados, culpados, réus. O que é cometer crime? É tudo aquilo que está contra a lei moral, contra a lei de Deus. Aí nós podemos questionar, mas onde está escrita essa lei? Nós podemos alegar que não conhecemos essa lei. Está em nossos corações. Pergunta 621. Está em nossos corações. Na mente. Na consciência. Então, não dá para alegar desconhecimento, né? Seguindo, apenas esses criminosos que têm o hábito da civilização, mas são selvagens, lobos em pele de ovelha. Vou dar um pouquinho, senão não vai dar tempo aqui. São muito atrasados como espíritos e encarnam em mundos mais avançados. Deixa eu mudar aqui. Em mundo mais avançado, com a esperança de avançarem. Porque encarna entre nós que nos dizemos avançados, para que a gente ajude essas pessoas a se elevarem também. Por isso é caridade para com os criminosos. Caridade para aqueles atrasados, que não conhecem a lei de Deus, que não conhecem a lei divina, e nós conhecemos, né? Agora, não podemos alegar que não conhecemos sim. Porém, como a prova é muito pesada, a natureza primitiva deles os domina. Aqui eu nem vou comentar, eu só vou repassar. Quem são também criminosos? Vamos ver se a gente se encaixa nisso aqui, né? Que fomenta as guerras, depravando a confiança do povo com apetite de sangue e ouro. Existe guerra, eu falei que não vou comentar, mas existem guerras que são provocadas para ganhar dinheiro, para vender equipamentos bélicos, armamentos, tanques. Mas eu lembro do Brasil fazendo uma propaganda na época da guerra Irã-Iraque, uma propaganda no Brasil que se vangloriando que vendia arma para os dois lados, né? E para que serve a arma, né? Para destruir os outros. Para que serve a guerra? Trocam o lar pelas aventuras da deserção, gerando suicídio, loucura e delinquência. Para pensarmos. Transforma a chave da ciência em gasulas douradas, justificando abortos, eutanásia, etc., em nome da liberdade de escolha. Gazula é tipo uma chave mestra que serve para abrir qualquer coisa. Então, usa a ciência para justificar esse tipo de crime. O aborto, por exemplo, a eutanásia, por exemplo, tudo isso é um assassinato, mas alguém se esconde por trás do manta da ciência para dizer que isso é normal, não acontece nada. Pegam virtudes religiosas e sociais, acolhendo-se em trincheiras de usura. Legisladores que pervertem a autoridade. Nem vou comentar. Profissionais do direito que torturam a verdade em proveito do crime. Usurários, agiotas, que traficam a riqueza coletiva necessária ao progresso. Artista que vende a sensibilidade e a cultura, degradando os sentimentos da multidão. Fecham escolas, escancarando prisões. Parece que a gente está vivendo situações parecidas, né? Levanta as casas de socorro, desviando recursos. E como acontece? E, em nome de Deus, se apresenta como pessoas benevolentes, caridosas, né? Mas, por outro lado, desviando dinheiro.
Avilta a inteligência vendendo emoções na feira do vício. Anda no mundo com todos os desejos materiais satisfeitos, aquela história de ter ao invés de ser. Não trabalham e se fazem peso morto para a sociedade, dificultando o curso das boas obras. Tudo isso são criminosos. Condenam e amaldiçoam ao invés de compreender e abençoar. Desculpa. Olha a situação que a gente está vivendo. Exatamente isso, dessa pandemia. Quando a gente fez a prece, é um momento desafiador, é um momento triste, é um momento complicado, pelo menos do nosso ponto de vista de ver, de analisar a nossa visão mesquinha, mas quanto que a gente ouve pessoas criticando, apontando o dedo para esse, para aquele, e não abençoa, não ora, não faz sua parte. Perderam a simplicidade e precisam viver numa torre de marfim. Comerciantes que segregam o pão. Mães que, sem motivos, emudecem as trompas da vida no santuário do próprio corpo. Olha aqui, gente, coisa tão simples. Dirigem sem habilitação e ou alcoolizados. Eu vou só ali, não tenho habilitação. Ou eu só bebi um pouquinho. Quantas tragédias, quantas mortes, ou assassinatos são provocados por pessoas que dirigem sem habilitação, ou alcoolizados, ou contra as drogas. São criminosos. Às vezes a própria justiça nossa os inocentem, mas não deixam de ser criminosos. Aí para a gente... Quem dentre vós que nunca errou, atire a primeira pedra? Podemos atirar a mesma primeira pergunta? Quem pode atirar a primeira pedra? Será que nós podemos atirar a primeira pedra? Seguinte, aí a pergunta: por que nós temos que ter caridade pelos criminosos? Não seria melhor que não tivesse os criminosos? Aí a pergunta 932 do Livro dos Espíritos: por que no mundo a influência dos maus prepondera sobre os bons? Essa pergunta me pega sempre. A resposta é complicada, né? É pela fraqueza dos bons. Nós que nos dizemos bons, somos fracos ou omissos. Deixamos, não é conosco. Está acontecendo lá no Afeganistão, aos talibãs, as mulheres, coitadas, as crianças, as meninas. Mas está longe, não é conosco. Deixa para lá, é cultura deles. São os bons, são fracos, ou omissos. Os maus são intrigantes e audaciosos. Eles fazem o que querem. Peguei esse como exemplo. Mas o que fazem os tiranos da vida, os genocidas da vida, eles são audaciosos. E os bons são tímidos. Os bons são tímidos, fala. Mas quando os bons quiserem, preponderarão. Nós somos bons? É uma pergunta capciosa, complicada, porque um jovem mancebo falou: Jesus, bom mestre. E ele falou: por que me chamam de bom? Bom só Deus. Mas quando nós quisermos ter um pouquinho de conhecimento, alguma coisa, já conhecemos. Aliás, o texto que o Fábio vai comentar vai falar sobre isso, do conhecimento do Evangelho. Se nós conhecemos o Evangelho, já podemos colocar em prática. E preponderaremos. O bem sempre vencerá, com certeza. É necessário que sucedam os escândalos, mas ai daqueles por quem venha o escândalo. E aqui outra do nosso amigo Martin Luther King. O que mais preocupa não é o grito dos violentos, dos corruptos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. Olha o que ele fala. O que mais me preocupa é o silêncio dos bons.
Como é que todo tempo aqui ainda tem aqui. Na Segunda Grande Guerra Mundial, que foi lá do nazismo, que matou 6 milhões de judeus, o comunismo mata 100 milhões de pessoas até hoje. No mérito são números. Não vou entrar em política, mas são números. Um pastor protestante contando. Primeiro vieram e levaram os negros, mas ele não se importou porque ele não era negro. Depois vieram e levaram os judeus. Ele não se importou porque ele também não era judeu. Depois vieram e levaram os pobres. Ele também não se importou porque ele não era pobre. Depois vieram e levaram os católicos. Também não se importou porque não era católico. E por fim vieram levar a ele. Aí ele reconhece. Como eu nunca me importei com ninguém, não tinha mais ninguém para se importar comigo. Pensemos nisso. Então, o que é caridade? A primeira pergunta. O que é caridade? Caridade, segundo Jesus, benevolência para com todos. Todos, ele não discrimina ninguém. Todos, inclusive os criminosos. Principalmente os criminosos. Benevolência para com eles. Bondade para com eles. Para quem sabe eles se regenere, porque se a gente realimentar com violência, só vai aumentar a violência. Então, benevolência com os criminosos também, para com todos. Indulgência com as imperfeições alheias. Aqui, ó, ainda está um erro de português, mas tudo bem. Indulgência com as imperfeições alheias, porque nós também precisamos de indulgência. Quem não é? Quem pode ter a primeira pedra? Quem nunca errou? Hoje, vamos falar hoje. Alguém não teve um pensamento negativo, ruim? Um pensamento negativo já é uma falta. Quando eu tenho um pensamento negativo, quando eu falo que sou cristão, é que eu não acredito na providência divina, é que eu não acredito em Jesus como modelo e guia. Eu estou com esse pensamento negativo. Gente, a gente tem que ter fé, tem que acreditar no Mestre Jesus. Se estamos passando por isso, por situações difíceis, complicadas, nós pedimos lá no plano espiritual para passar por isso. Fomos nós que pedimos. E pedimos porque sabíamos que tinha condições de fazer isso. E sabíamos que por trás disso, por cima disso, com tudo isso, tinha um Mestre Jesus para nos acompanhar, para nos guiar. Perdão das ofensas. Essa é a mais fácil de todas. Perdoar as ofensas. Mais fácil ainda seria fazer como o Gandhi, nem se ofender, porque para você perdoar, pressupõe-se que você foi ofendido. Gandhi nunca perdoou porque nunca foi ofendido. Um dia nós chegamos lá. Né? Não se ofender, porque aquilo não vai nos atingir. E olha, que fala lá no Velho Testamento. Estou terminando aqui. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Está em Ezequiel, lá no capítulo 23, 11. Tá? Lá desde no Velho Testamento, que nós estamos falando de caridade para com os criminosos. Se eles estão aqui, é porque Deus nos permitiu e nós pedimos, é uma chance que nós temos de ajudar um irmão a sair do mau caminho e, ao mesmo tempo, evoluirmos espiritualmente. O dia que nós não tivermos, condições de atirar a primeira pedra, quem tem condições de tirar a primeira pedra é justamente aquele que não atira pedra, porque não tem maldade no coração. Ele vai querer ir lá no umbral para ajudar aquelas pessoas. Todos nós sabemos a história de André Luiz. Como é que André Luiz saiu de lá? Porque alguém foi lá, que não precisava ir lá, para ajudá-lo a sair de lá. Não pense que o planeta Terra é diferente de umbral. Nós estamos ali, bem próximo do umbral, então precisamos de alguém que tenha caridade para conosco, porque se nós, de algum momento, de alguma forma, contrariamos a lei divina, nós somos criminosos. Então precisamos dessa caridade das pessoas. Lembra qual é? Está escrito na nossa consciência, a caridade, a lei divina, que ela amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
E para encerrar, é uma história. O monge e o escorpião. O monge que caminhava com seus discípulos por um bosque muito lindo, curtindo a natureza, com as lições de sempre. De repente eles passam por um riacho muito bonito e de repente eles se deparam com um escorpião se afogando. Antes da gente concluir a história, o que nós faríamos vendo um escorpião se afogando? Com certeza, se não passasse ao largo, deixasse lá, íamos desejar que morresse mesmo. Para que serve um escorpião? Para a grande maioria das mulheres, ele tem uma serventia enorme, porque ele se alimenta de baratas. Então, deixa ele, né? O mestre, monge, foi lá e com a mão tentou tirar o escorpião da água. O que o escorpião fez? Deu-lhe uma bela ferroada. E isso dói. Ele tirou, instintivamente tirou a mão, o escorpião voltou para a água. Ele foi de novo, tomou a segunda ferroada. Os discípulos já estavam olhando, nossa, mas que esse mestre aí não bate bem da cabeça, porque está tentando salvar uma coisa inútil dessa e ainda mal agradecido. O mestre foi de novo na terceira vez, aí conseguiu arrumar uma varinha lá, conseguiu tirar esse escorpião e deixou ele seguir. E os discípulos falaram, mas mestre, por que você fez isso? Olha o que ele pagou com 2 ferroadas, isso dói, isso pode até te matar. Deixar-se morrer essa desgraça. Aí que o mestre responde, ele fez o que a natureza dele diz para ele fazer. A natureza dele é atacar. A minha natureza é salvar. Aí a pergunta para a gente encerrar essa nossa conversa. Qual é a nossa natureza? Atacar ou salvar? Pensemos nisso. Muita paz com Jesus e vamos ter caridade com esses nossos criminosos que com certeza eles não têm a noção, a oportunidade que nós temos de uma doutrina maravilhosa de conhecer o Mestre Jesus. Se eles estão aqui, é para que a gente estenda a mão e guie por esse caminho. Gente, muita paz, muita luz, que Deus, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, excelente semana para todos nós. Fique com Deus. Dar sequência. Você, eu vou colocar agora o Pão Nosso, né? Vocês estão enxergando aí? Sim. Você quer que eu leia, Fábio, ou você mesmo lê e interpreta? Não, pode deixar que eu leio. Pode ser? Então, tá, pode, claro. Então tá por bom. favor. Primeiro, boa noite para todo mundo que está acompanhando online, igual eu estou hoje. Boa noite para todo mundo que está aí no centro também. E vamos à leitura do capítulo 40 do Pão Nosso. E o título é Em Preparação. E antes eu queria retomar a pergunta do Macário, né? Qual a nossa natureza? Porque tem um link aqui, a meu ver, essa pergunta da natureza com a caridade que ele falou antes. E vamos seguir a leitura e depois a gente faz esse comentário, então. Tem uma passagem de Paulo em Hebreus, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando as leis, aperfeiçoando costumes e aclamando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, através das palavras e das ações, dos princípios e ideais,
das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos, porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Então, esse texto, ele nos convida, ou nos chama, ou nos coloca bastante explicitamente que além de falar, de ver, de ouvir, que a gente tem que internalizar, né, o Evangelho dentro de nós, no que a gente pensa, no que a gente sente e principalmente nos nossos atos, né? E qual é uma medida, um medidor de quão à frente a gente está nesse caminho, de quão a gente tem o ensinamento de Jesus e todas as premissas, né, que ele defendeu dentro de nós? Aqui vem um link com a caridade. Porque a caridade, ela é a materialização de tudo isso, né? Ela é colocar em prática, em ação, nas suas mais diversas formas, o que o mestre nos ensinou. E não é só fazer por fazer, mas é fazer sem esforço, é fazer de uma maneira fluida, é fazer de uma maneira leve, é fazer de uma maneira sem precisar pensar que, será que aquela pessoa está precisando? Ou será que aquele ali está passando fome? Não. É quando isso tudo já flui de um jeito que você nem se pergunta. Ele já está natural dentro de você, ele já é tão parte de você que nem alguns questionamentos mais como esses que eu mencionei você faz. Então, esse texto, ele nos convida, né, para além de ouvir, ler, ver vídeo, tá aqui nessa sexta-feira, que, claro, é super importante, mas que a gente realmente imprima dentro de nós tudo isso e que a partir dessa impressão, dessa internalização, a gente consiga cada vez mais exercitar e, de preferência, né, que seja sem esforço, que seja natural, né, de uma maneira leve. Então, que é eu sempre falo, quando eu falo do Evangelho, né, como a gente sabe quanto que a gente já caminhou nesse caminho do cristianismo, do espiritismo, né? Como que a gente mede isso, né? Eu sempre falo isso e sempre vou falar. Eu acho que é importante essa reflexão. E um dos pontos também que dá essa indicação é com quanto mais naturalidade, mais tranquilidade e mais amor no coração a gente agir de maneira caridosa, mais a gente já caminhou nesse caminho do Cristo, né? É isso que eu queria comentar com vocês. Um ótimo final de semana a todo mundo. Muito bom ver as carinhas aqui no vídeo. E eu queria também estar vendo a turma lá do centro. Tá pequenininho, né? Mas daqui a pouco Tá a gente está de pequeno. volta aí com vocês. Tá Abraço a certo. todos e um ótimo final de semana e feriado, tá? Tá ok. Obrigado, viu? Gratidão, tá? Agora, nós dando continuidade aos nossos trabalhos, né? Nós vamos pedir para o Ronaldo fazer as vibrações. Ok, então. Então, vamos juntos nesse momento, depois do tanto aprendizado sobre a caridade e suas extensões no mundo, em nossa vida. Lembrando que as nossas vibrações são os nossos melhores sentimentos em forma de oração. E nesse sentido, eu convido a todos a unir nos nossos corações, em nossas mentes, nos nossos espíritos, em torno do nosso Mestre Jesus, elevando o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Maior. Vamos vibrar muita paz, muito amor e muita luz a esse nosso planeta abençoado, esse nosso planeta que serve de palco para nossas provas e expiações, escola abençoada de nossas almas, nesse corpo abençoado que Deus nos outorgou para que possamos crescer e evoluir em direção a Ele. Vibremos também por todos os países que se encontram em guerras, conflitos ou lutas de qualquer natureza, a fim de seus governantes possam promover a paz, o bem-estar social e a fraternidade em suas nações.
Vibremos também pelo nosso Brasil, coração do mundo, com a nobre missão de ser a pátria do Evangelho do Cristo. Vibremos pelos nossos irmãos que legislam nesse nosso país maravilhoso, para que eles possam atuar com dignidade, com respeito e com honestidade, trazendo o bem social para o nosso povo brasileiro. Vivemos também muita paz, muito amor e muita luz aos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos prontos-socorros. Muitos desses irmãos, nesse momento, lutando pela própria vida, padecendo dores e sofrimentos que nem imaginamos. Muitos em corredores de hospitais que aguardam atendimentos, cansados, sofrendo. Outros em locais que nem atendimento médico tem. Pedimos ao Pai que a sua infinita misericórdia e o seu infinito amor leve a esses nossos irmãos o remédio, o lenitivo, o bálsamo que cura, não só a dor do corpo, as mazelas do corpo, mas também os tormentos da alma. Vibremos também por todos os seus familiares, principalmente aqueles que perderam. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram nos asilos, nos albergues, que se encontram nos seus próprios lares, esquecidos pelos familiares, abandonados pela sociedade. Mas sabemos, ó Pai, que nenhuma de tuas ovelhas está perdida, e pedimos que nesse momento o Senhor invada os corações desses irmãos, tirando dele toda a solidão, toda a tristeza, convertendo em paz, em serenidade. Vibremos também pelos nossos jovens, a esperança dessa nossa humanidade, para que mãos abnegadas possam conduzi-los pelos ensinamentos do nosso Mestre Jesus e assim eles futuramente possam promover nesse mundo um mundo de regeneração. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram nos vícios, envolvidos nas drogas, envolvidos pela marginalidade, para que os ensinamentos do nosso Mestre Jesus possam fazer sentido em suas vidas, possam tocar os seus corações para a necessidade de mudança, essa mudança interior, essa mudança que transforma o espírito, que conduz a objetivos nobres na vida. Vibremos também pelos nossos irmãos que se encontram presos nas delegacias, nas penitenciárias, nas cadeias, cujos crimes eles cometeram perante a sociedade. Pedimos, ó Pai, que os ensinamentos do nosso Mestre Jesus também façam morada no coração, nas almas desses irmãos, para que eles possam acreditar na força do amor, do perdão, do entendimento e da fraternidade. E vibremos também por todas as suas vítimas. Vibremos muita paz, muito amor e muita luz. Vibremos pela implantação do Evangelho do Cristo em todos os lares. Vibremos pela união de todas as religiões em torno do nosso Mestre Jesus. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, pelos nossos irmãos que se encontram abandonados nas ruas, sem um teto para se proteger da chuva ou do frio, sem comida à mesa todos os dias, sem uma palavra amiga que possa falar aos seus corações tão sofridos. Que é o infinito amor e misericórdia do nosso Pai maior se faça presente na vida desses irmãos nesse momento, e eles se sintam abraçados por Ti, ó Pai. Viveremos pela nossa família, pelo nosso lar, pelos parentes que se encontram ao nosso lado, bênção de Deus, pelos aqueles parentes que se encontram distante de nós, pelos aqueles que partiram e deixaram imensa saudade em nossos corações e, principalmente, pelos aqueles parentes que têm uma maior dificuldade de relacionamento, para que haja paz no nosso ambiente doméstico, entendimento, paciência e fraternidade. Viveremos muita paz, muito amor e muita luz aos nossos irmãos que partiram desse mundo, desconhecendo que existe uma vida espiritual. Que eles sejam todos amparados e envolvidos pela espiritualidade amiga nesse momento. Amparados com muito amor, com muito carinho. Viveremos também por aqueles nossos irmãos que partiram desse mundo pelas portas do suicídio. Esse tenebroso caminho, para que a infinita misericórdia do Pai envolva esses irmãos e conceda a eles um dia nova oportunidade, uma nova encarnação, e aqui estando eles possam acreditar na vida e dar sentido às suas vidas através dos ensinamentos do Cristo. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram nos umbrais, na cruz,
suicida, nas trevas e nas zonas abissais. Para que a equipe de amor e de luz de Nossa Mãe Maria, Nossa Mãe Santíssima, envolva todos esses irmãos e que, através dos ensinamentos do Cristo, da luz do Cristo, eles possam acender essa chama divina que é tua, Pai, em suas almas. Eles sintam nesse momento a necessidade de amar, a necessidade de perdoar, de serem fraternos, de serem irmãos, dissipando dos seus corações a raiva, o ódio, o rancor, o ranço, todas as obsessões, e que através do arrependimento sincero esses irmãos possam ter uma nova oportunidade para a redenção de suas almas. Vibremos finalmente por todos nós. Que o Senhor nos dê força, Pai, ânimo, saúde, disposição, inteligência e sabedoria para podermos discernir diante das dificuldades e vicissitudes desse mundo. Junto com Cristo, possamos proclamar o amor em nossas vidas, diante do nosso próximo, daqueles que jornadeiam junto conosco todos os dias. Que sejamos esse amor, que sejamos a tua paz, ó Pai. Que a caridade seja sempre presente em nossas mãos, que o amor esteja sempre presente em nossas palavras, em nossos lábios, no nosso olhar. Que o Senhor nos fortaleça na fé, na palavra e na esperança, Senhor, de dias melhores, numa vida futura. Louvado seja, Pai, o teu nome em todo o universo, e bendito seja o teu nome em todos os mundos, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Então, Já estou agora, isso, dando continuidade, né, a Mônica, né, a prece final. aproveitando este clima de harmonia, que recolhamos-nos em nós mesmos, pensando nos ensinamentos, que possamos praticar cada vez mais os ensinamentos do Cristo, agradecidos que estamos pela oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos, mesmo virtualmente, por todo o amparo da espiritualidade. Agradecemos a nossa saúde, o nosso entendimento, nossos amigos, os nossos familiares, e aqueles pequenos gestos que nós consigamos cada vez mais fazer ao próximo mais próximo, aos nossos próximos não tão próximos, que possamos, então, iniciar a próxima semanas mais fortalecidos, seguindo cada vez mais esses ensinamentos. Sendo assim, pedimos licença para dar por encerrados os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal.